Olá, queridos, bem-vindo à nossa aula de Gênesis. Nós estamos na nossa penúltima aula hoje, certamente vai ser muito abençoado. Quero falar com você sobre as experiências de Jacó. Certamente Jacó, ele aponta para a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Se você assistiu às nossas últimas aulas, nós falamos sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esses três nos apontam também para Deus Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. Jacó, em especial, nos fala da pessoa do Espírito Santo, que tem um propósito muito claro, que é a transformação. Então, por meio dessas experiências de Jacó, nós vamos ver a transformação que esse homem passou, transformação essa que nós também devemos passar no decorrer da nossa caminhada cristã. Sabe, nós vimos que Abraão, Isaac e Jacó representam essas três diferenças da experiência com Deus. Abraão, uma vez apontando para o pai, nos fala dessa experiência de ser chamado, de ser aprovado diante do Senhor. Isaac nos fala da experiência do filho, daquele que desfruta da herança. E Jacó, ele aponta para essa experiência do Espírito Santo, ou seja, da transformação de Jacó para Israel. Uma vez que Jacó, ele era alguém que era o segundo filho de Isaac, com Rebeca, mas a Bíblia diz que Deus havia escolhido ele. Se você não assistiu a nossa aula passada, vou deixar aqui nos cards aqui em cima para você ver um pouquinho dessa história. Está lá em Gênesis capítulo 27, uma história muito interessante, muito importante. Então, se você não assistiu, está vendo essa aula agora, volta aqui, clica aqui no card aqui, volta para você assistir a aula anterior. Então, a Bíblia diz que havia ali uma bênção em ser o filho primogênito. Então, a primogenitura, ela envolvia três aspectos. Primeiro, haveria de ter a honra de ser o cabeça da família, o sacerdote do seu lar. A segunda característica, aquele que era o filho de Abraão, ele iria herdar a promessa da vinda do Messias na sua linhagem. Então, quando nós estudamos lá na nossa primeira aula de Gênesis, nós falamos, na verdade, quando explicamos ali o capítulo 3, nós falamos daquela promessa, né, que o filho da mulher viria e pisaria na cabeça da serpente. E no decorrer do nosso estudo, nós falamos que Deus escolheu então Abraão para, através de uma maneira legítima, de um parceiro de aliança, Deus pudesse vir então e ter agora legalidade para agir na terra. E a vinda do seu filho poderia vir agora pela linhagem de Abraão. O fato de você ser o primogênito te dava essa glória, sabe? Essa grande bênção de pertencer depois à linhagem de Abraão. E o fato do primogênito, ele tinha também direito à dobrada herança, ou seja, ele teria ali 66% ali da sua direito à herança, né? Sabe, o processo de Deus na vida de Jacó. Então, lembra só, Jacó significa, o nome de Jacó é muito importante. Por quê? Porque fala de uma realidade espiritual. Jacó significa usurpador, mentiroso, enganador. Então, tudo isso é aquilo que nós podemos perceber na vida de Jacó. Se você prestou bastante atenção na leitura de Gênesis, você percebeu que boa parte do livro de Gênesis é para falar da vida de Jacó. Por quê? Porque fala dessa vida de transformação. Então, Jacó teve que passar por várias experiências para ser transformado e mudado de Jacó, mentiroso, usurpador, até se tornar Israel, príncipe de Deus. Então, Jacó foi alguém que foi avançando nesse processo do tratamento. E a primeira experiência que ele tem é num lugar chamado Betel. Então, olha só, a Bíblia diz aqui em Gênesis 28:12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam naquele lugar. Então, a primeira experiência de Jacó foi em Betel, onde essa palavra Betel é a junção de duas palavras, que é Bet, que é casa, e El, que é Deus. Então, Betel significa casa de Deus, ok? Então, as grandes características de Jacó é o seu desejo sincero de ser participante da promessa de Deus. Por isso que ele passou o seu irmão para trás. Por isso que ele queria tanto o seu filho primogênito. Por isso que ele queria tanto receber a bênção ali do seu pai. Ele queria receber sem merecer. E isso é um sinal de quê? Da graça de Deus. Sabe, nós não estamos dizendo que o que ele fez de mentir, de enganar está errado. O fato é que ele almejava tanto a bênção de Deus. Ele sabia que ele não merecia e por causa disso ele se coloca na posição da graça de Deus.
Tudo que nós recebemos é pela graça mediante a fé. E aí a primeira experiência que ele tem é da casa de Deus. O lugar dessa escada que é posta é a casa de Deus. Jacó então tomou uma pedra, erigiu ali uma coluna, colocou azeite e você sabe, isso mostrava o quê? Que a primeira revelação que nós temos que ter é a respeito da casa de Deus. Lá em Mateus 16, sabe, o Senhor Jesus disse, porque te digo que tu és Pedro, olha só esse texto, porque te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então presta atenção, aqui Jesus está conversando com Pedro. E é muito importante porque, sabe, os católicos acreditam que é nessa frase aqui que Jesus está dizendo que a igreja seria edificada por Pedro, sobre o governo, sobre a autoridade de Pedro, né? Mas na verdade não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, também te digo que tu és Pedro e sobre esta, ou seja, ele está se referindo a ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, presta muita atenção. Visão da casa de Deus é entender que você é parte do corpo de Cristo. Você como um cristão, você é uma pedra que está encaixada ou deve estar encaixada na edificação da casa de Deus. A casa de Deus é a igreja, é a coisa mais importante que Deus está fazendo hoje. Deus está edificando a sua igreja. Por isso você deve estar envolvido nesse projeto celestial. Então você tem que ter revelação da casa de Deus. Você faz parte agora do corpo de Cristo. Posterior a isso, nós temos a experiência de Peniel. É uma experiência muito marcante. Gênesis capítulo 32 vai falar a respeito disso. Betel significa casa de Deus. Foi a primeira experiência de Jacó. Nessa experiência, ele viu uma escada ligando do céu à terra. Não foi ele que foi ao encontro de Deus. Antes foi o Senhor que se revelou a ele. Agora, em Peniel, a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Sabe, em Betel foi o próprio Deus que veio até ele. Mas, olha só, isso mostra que em Betel é a experiência da salvação, de ver a casa de Deus, de entender que você faz parte, que você agora foi salvo. Mas em Betel, em Peniel, é uma experiência de transformação. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite toda. Não sei se você se lembra da história, depois você pode ler na sua Bíblia. Ele lutou com o anjo a noite inteira. E o anjo então pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele diz, olha, meu nome é Jacó. E o anjo então diz para ele, né? Olha, não mais se chamará Jacó, porque lutaste com Deus e prevaleceste. A partir de agora você será chamado de Israel, príncipe de Deus. Ou seja, Deus estava mudando o nome. Quando Deus pergunta o nome ali para Jacó, óbvio que ali é uma teofania, né? A manifestação de Deus ali, o próprio Senhor Jesus que estava ali com Jacó, nós cremos nisso. Então, quando Jesus pergunta o nome para ele, levando ele a confessar, levando ele a mostrar quem realmente é, isso nos fala de uma experiência de transformação. Transformação. E essa experiência ela é extremamente importante para nós. E como que nós somos transformados hoje? A Bíblia vai dizer que você é transformado, primeiro, pela renovação da vossa mente. Então, quanto mais cheio da palavra, quanto mais você assiste uma aula, quanto mais você participa aqui do nosso canal, você recebe a palavra de Deus, você está sendo transformado na sua mente. E a segunda coisa, segundo Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que você é transformado por contemplar. O que é contemplar? Contemplar nos diz de um olhar com admiração. É quando eu consigo ver Cristo por meio dos evangelhos. Quando eu contemplo a Cristo, quando eu vejo Cristo nos evangelhos, eu sou então transformado. Por isso que a Bíblia vai dizer que é de glória em glória. É um processo da qual o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. Amém? Você então deve renovar a sua mente e contemplar a Cristo. É interessante que nenhuma dessas duas coisas exige de nós o quê? Esforço próprio. É tudo fruto da graça de Deus. Renovar significa ser cheio da palavra, se alimentar da palavra. Quanto mais cheio da palavra você é, mais a sua mente é renovada. Ou seja, troca-se velhos hábitos, conceitos, preceitos, conceitos, sabe, por coisas novas do Espírito. Quando você olha para Cristo, você então é transformado de glória em glória. A razão principal de sua luta com o Senhor era porque Jacó era muito natural e era necessário que a sua força natural fosse quebrada. E aqui é interessante algo que acontece. Sabe, o músculo da sua coxa é o maior músculo do seu corpo. Esse osso, o fêmur, é o maior que você tem. E a Bíblia diz então que o anjo tocou na coxa de Jacó. Isso nos fala de quê? Isso nos fala de que ali em
em Peniel, Deus estava tocando na força de Jacó. Ou seja, naquilo que ele depositava a sua confiança. Jacó era alguém extremamente natural. Ele se julgava esperto, ele se julgava inteligente. Ele, depois que ele foge lá da casa do seu pai, a Bíblia diz que ele vai para a casa do seu tio Labão. E lá ele é enganado, ele engana também. Então ele confiava muito em si mesmo. Mas lá em Peniel é o lugar que você precisa quebrar sua força natural. A Bíblia diz, né, que maldito o homem que confia no próprio homem. A Bíblia vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Então, a sua confiança precisa estar única e integralmente no Senhor. Não é na sua conta bancária, não é na sua fama, não é na sua família, sabe? A sua força deve vir do Senhor. É nesse momento que nós somos mudados. O nome de Abraão, ele foi mudado, sabe? Quando Ismael nasceu. Por quê? Porque Ismael é o fruto da força. Enquanto Abraão tinha força física, ele gerou Ismael. A partir do momento que ele não tinha mais vigor físico, ele já estava com 99 anos, quando a Bíblia diz que Isaac nasceu. Ou seja, com 99 anos ele não tinha força mais, ele não tinha vigor mais, precisava de ter um milagre de Deus. Então é nesse lugar que nós somos transformados. O que acontece em Peniel? Peniel é o lugar onde vamos ver Deus face a face e a nossa vida é transformada. Peniel é um lugar de encontro com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 32:30, né? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois diz, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Em Peniel, Deus nos mostra quem somos realmente. Sabe? É nesse lugar que as máscaras caem. É nesse lugar que a sinceridade do nosso coração é exposta. É nesse lugar que nós precisamos ser transformados. Então, sabe, talvez você esteja passando por um momento como esse. Sabe, de ter que expor o seu coração, sabe, tirar suas massas, abrir o seu coração para Deus. Sabe, Peniel é uma experiência radical e definitiva com Deus. É um dia que Deus marca as nossas vidas para o resto da vida. Por quê? Porque depois desse dia, sabe o que acontece com Jacó? A Bíblia diz que ele passou a mancar. Ele ficou mancando agora. Por quê? Porque Deus havia tocado ele. Assim como eu, certamente também você foi tocado pelo Senhor. Você não é mais a mesma pessoa. Qual é o resultado? O que acontece em Peniel? Primeiro, nós somos confrontados. Quando Deus pergunta o nome, quando o anjo pergunta, né, para Jacó qual é o nome dele, ele está dando uma oportunidade para Jacó se arrepender. Os nomes, né, ele nos fala de uma realidade espiritual. Talvez o seu nome, espiritualmente falando, né, talvez era o adúltero, o mentiroso, o ladrão, o enganador. Mas quando você tem um encontro com Deus em Peniel, o Senhor pergunta o seu nome para quê? Para mudar. Então, nós sempre dizemos isso, né? Que a primeira condição para alguém nascer de novo é o quê? Arrepender-se dos seus pecados. Então, é o primeiro passo. Como que eu me arrependo? Quando eu sou capaz de abrir o meu coração e dizer, falar, realmente fiz isso, menti, roubei, adulterei, fiz o que não deveria. Isso é ser sincero com Deus e ser transformado. Lá em Peniel também é um lugar que lutamos com Deus. Lá mostra uma postura ativa de cooperar com Deus. Sabe, a Bíblia, esse lutar com Deus, lógico que não é um lutar literal, mas essa demanda com Deus. Sabe, quando aqueles que caminham em passividade jamais alcançam alguma coisa em Deus. Outra coisa, lá em Peniel é o lugar que nós nos agarramos. A Bíblia diz que o anjo ia embora e Jacó segurou o anjo, né? Tem uma musiquinha, Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Então, você sabe, lá é o lugar que nós nos agarramos no Senhor. Por quê? Porque queremos ser abençoados. Jacó queria ser abençoado. Jacó queria ser transformado. Então, Peniel é essa experiência onde você tem um encontro com Deus para ser transformado. Você não aceita mais ser a mesma pessoa. Lá em Peniel também é um lugar onde você é desconjuntado. Aquilo que eu disse, Jacó foi tocado na sua coxa e ali aponta para a força humana. E ele então teve que abrir mão de toda a força, de toda a confiança que ele tinha em si mesmo, na sua própria capacidade. E lá nós somos transformados. Jacó foi transformado em Israel. O mentiroso enganador foi mudado para príncipe com Deus. Olha que poderoso isso. Sabe? Peniel é o lugar de ser transformado. Amém? Então, e a última experiência de Jacó é num lugar chamado El Betel. Todos nós precisamos de uma experiência radical em Peniel, mas precisamos também responder ao processo de Deus. Olha só, na trajetória da vida cristã envolvem dois grandes princípios: entrar pela porta e percorrer o caminho. O que significa isso? Sabe, na vida cristã existem dois tipos de experiências. Dois tipos.
A primeira experiência nós chamamos de experiência de porta. O que é experiência de porta? Imagine aí, talvez você está na sua casa me assistindo, você está no seu trabalho. Então, quando você está no seu quarto, você abre a porta, você muda o ambiente. Experiências de porta nos fala de experiências repentinas, transformações repentinas. Agora, existem transformações que são caminho, ou seja, são processos. Então, na trajetória da vida cristã envolve esses dois princípios. Passar por uma porta e percorrer um caminho. Em Peniel, Jacó teve o seu nome mudado, que significa que o seu caráter foi transformado. Mas no capítulo 35 de Gênesis, Deus manda Jacó voltar para Betel. E Deus dá a ele 3 ordens. Quando ele volta para Betel, primeira coisa, volta para Betel. Ou seja, a Bíblia começa com a criação de Deus e termina com a sua habitação. Conclusão da Bíblia é a habitação eterna de Deus. Podemos ver nessa experiência de Jacó em Betel, que significa casa de Deus. Então volta para Betel, volta para essa revelação de que você agora faz parte da casa de Deus, que você é família de Deus, que você é corpo de Cristo. Outra coisa que Deus falou para ele, Jacó, habita ali em Betel. Precisamos fazer como Davi. Olha que poderoso esse salmo, eu amo esse salmo. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha que poderoso isso. Qual que era o anseio do coração de Davi? Viver na casa de Deus, habitar ali. Ali é o meu lugar de comunhão, meu lugar de relacionamento. Outra coisa que Deus disse para Jacó fazer, quando ele volta para El-Betel, é fazer um altar. Um altar. A experiência de El-Betel nos fala de consagração, da morte do eu, da morte do ego. Pois é aqui que vemos Jacó erguendo ali um altar a Deus, né? A sua preocupação não é com as bênçãos de Deus, mas sim com o próprio Deus que lhe fizera tudo isso. Então você percebe? Todas essas experiências que Jacó passou levou ele a se tornar alguém maduro em Deus. Qual foi a resposta de Jacó? A esta ordem de Deus, Jacó respondeu fazendo 3 coisas. Primeiro, ele lançou fora os deuses estranhos. Esses deuses estranhos tipificam tudo aquilo que concorre com Deus nas nossas vidas. Sabe, o que é um Deus estranho? Pode ser que o dinheiro seja um Deus na sua vida. Pode ser que seus filhos, seu cônjuge, seu trabalho. O que pode ser um Deus na sua vida? Então, lembra disso. Deus deve ser sempre o primeiro. Ele nunca será o segundo ou o terceiro. Então, remove. Então, El-Betel nos fala de consagração. O que pode estar roubando a sua consagração? Lança fora. É um Deus. Purifica-se. Jacó também exortou a todos a se purificar. Então, 2 Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, purificar significa ser limpo de tudo aquilo que é mundano. Outra coisa que Deus mandou é que Jacó mudasse as suas vestes. E aí nós descobrimos com a Bíblia que mudar as vestes significa mudar a maneira de viver, sabe? As vestes nos falam disso, a maneira de viver. Se você se lembrar do filho pródigo, quando ele chega na casa do pai novamente, o pai manda trazer roupas novas. Por quê? Porque é um novo viver. E é isso que acontece. Uma vez que nós passamos por esse processo, nós estamos aptos agora a subjugar o inimigo. O resultado disso é o terror de Deus virá sobre os nossos inimigos. A limpeza, a purificação, o altar aterrorizam o diabo e os demônios. Eles não acham lugar para agir na sua vida. Sabe, e aí nós temos o final da história de Jacó mostrando a sua maturidade. Sabe, depois de Deus ter tratado com Jacó, a sua vida foi transformada. Podemos ver isso quando ele fica sabendo que José ainda está vivo. Porque você sabe, nesse momento que ele fica sabendo que José está vivo, ele então manifesta toda a maturidade. Depois disso, ele não manifestou nenhuma empolgação ao ver José na posição de governador. Então imagina, sabe, ele tinha ficado sem um filho por tantos anos, e agora quando ele fica sabendo que o filho dele é governador, ele não está preocupado com a posição do filho. Ele está preocupado com o filho, ele ama o filho, ele não está preocupado, isso não mais toca o seu ego, isso não é mais importante para ele. Sabe, outro ponto importante, que Jacó não pediu nada para Faraó e nem a José. Olha, outro nível de maturidade. Talvez se fosse outra pessoa, soubesse que o filho era lá o governador do Egito, talvez ele pedir um favor. Ô, seu Faraó, abençoa aqui minha família, me dá uma terra, me dá... Não, Jacó não pediu nada.
porque ele sabia que tudo que ele tinha vindo do Senhor. Ele não precisava pedir, suplantar, roubar, como ele fazia outras coisas no passado. Por quê? Porque agora Jacó já era um homem velho, sabe? Ele agora já era alguém experiente, maduro no Senhor. Deus o retirou a Raquel e também a José, o filho do seu amor. Isto foi algo feito por Deus para gerar brandura e longevidade em Jacó. Sabe, Raquel havia morrido e José havia sido enviado para o Egito, né? Você conhece a história. Sabe, o seu coração não estava mais nas coisas dessa terra, mas somente no Senhor. Isso é sinal de quê? De maturidade. Amém? Se você foi abençoado com essa aula, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha, isso nos ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com mais alguém, certamente alguém precisa ouvir essa palavra. Amém? Deus abençoe você e até a nossa última aula do livro de Gênesis. Espero você, um grande abraço.